Olá Brasil, olá mundo! Sou o jornalista Pedro Mendes, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa Chutando o Balde. Programa que vai impactar você com as principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje o programa tá bombástico, porque vamos trazer a guerra de Israel contra o Hamas na Terra Santa. Uma guerra que está acontecendo e levando vítimas fatais. E o pior de tudo, a maioria delas pessoas inocentes. A maioria mulheres, idosos, deficientes físicos, bebês, crianças de colo que estão sendo mortas por esses terroristas que falam que agem em nome de Deus. E isso é terrível, gente. Estamos vivendo o verdadeiro fim do mundo, o final dos tempos. Por isso não mude de canal, acompanhe até o final. Chutando o Balde é um programa polêmico, sempre falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Só vou dar um recadinho do apoio cultural, eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Um carro ele comprou, com a sorte não contou. Precisou se proteger, não duvidou ao escolher. E antes do estresse, escolheu a PVS. Protegido ele ficou, e aperto não passou. Quem tem a PVS não passa mais estresse. Roubo, furto e colisão não incomodarão. Quem tem a PVS, incêndio ou PT, não é mais um problema pra você. Essa guerra é uma guerra terrível. Apesar que toda e qualquer tipo de guerra se torna terrível pelo fato de que os mais afetados são os inocentes. Os mais afetados são aqueles menos privilegiados da sociedade. E sempre vai ser assim. Por isso as guerras são demoníacas. As guerras são incompatíveis com a vida humana de uma forma sociável, legal, que todos devemos viver. Essa guerra que está acontecendo de Israel contra o Hamas é tão cruel porque esses terroristas, eles fazem barbáries com as mulheres. Eles pegam as meninas novas, estrupam, são estrupadas, são mortas, esquartejadas por esses loucos que agem em nome de Deus. Por isso não mude de canal, viajem comigo à antessala do inferno, Israel. Muito bacana esse programa. Hamas acusa Israel de deturpar libertação de reféns. Põe no pente, Braga, põe no pente! O braço armado do movimento islâmico palestino Hamas acusou Israel de deturpar as negociações mediadas pelo Catar sobre a possível libertação de reféns. O porta-voz das brigadas Ezzedine Al-Qassam, Abu Obeida, afirmou em uma gravação de áudio divulgada pelo Hamas que a mediação do Catar está liderando os esforços para obter a libertação dos reféns, em troca da libertação de 200 crianças e 75 mulheres palestinas das prisões que ele chamou de inimigas, e que Israel exigiu a libertação de 100 reféns. Eles então teriam dito aos mediadores que poderiam fazer isso se houvesse uma trégua de 5 dias e a passagem de ajuda a toda a população da cidade de Gaza. Os militares israelenses estimam que cerca de 240 pessoas foram feitas reféns na faixa de Gaza durante o ataque do Hamas em seu território em 7 de outubro, que desencadeou a guerra. Eu queria de verdade que houvesse um consenso entre Israel e Hamas, principalmente
por esse pessoal que sofre ali na faixa de Gaza, que são pessoas que não tem nada a ver com essa guerra maldita, que acabam sendo afetados pelos bombardeios israelenses. Mas o Hamas agiu com requintes de crueldade quando atacou Israel. E aí desencadeou toda essa ação militar que Israel tem aliados fortíssimos e tem uma tecnologia muito avançada, e devido a essa tecnologia acaba cada vez mais matando mais gente inocente. E esses terroristas do Hamas, que por sinal são delinquentes, estrupadores, não respeitam as mulheres, as crianças, os idosos e continuam fazendo esses tipos de barbárie. Eles têm que ser, sim, eliminados, porque são pessoas que não têm nenhum tipo de respeito à raça humana. Às vezes a pessoa do outro lado vai falar: Pedro Mendes, mas a sua opinião é muito radical. É radical, sim, mas baseada em fatos. Esses terroristas pegam essas meninas de família, essas meninas que não têm nada a ver com a guerra, sequestram, tiram de dentro de suas casas, executam os seus pais, levam essas meninas para esconderijos subterrâneos e ficam lá dentro estrupando essas meninas, agredindo paulatinamente. E quando terminam de fazer essas insanidades, eles matam essas meninas, porque se essas meninas forem libertadas, elas irão contar ao mundo que estavam ali sendo estrupadas, e a causa deles, que dizem que lutam em nome de Deus, vai cair por terra. Que Deus é esse que aceita estupro? Que Deus é esse que aceita a tortura? Que Deus é esse que aceita a barbárie? Aonde vamos parar? Por isso, esses terroristas acabam matando também os reféns. Eles não soltam mais essas meninas. E é catastrófico o efeito que isso provoca na sociedade. É muito ruim. É terrível. As pessoas vivem cada vez mais sufocadas por esses terroristas que fazem esse tipo de coisa. E se Israel se curvar a eles, abre precedentes para que loucos façam isso ao redor do globo terrestre. Toda a população mundial corre risco quando acontece isso. Vou mostrar para você uma matéria muito bacana agora, dentro de um tanque de guerra israelense. Presta atenção. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Assim é um tanque de guerra visto por dentro. O exército israelense divulgou imagens dos militares dentro do veículo especial durante uma incursão na faixa de Gaza. Na quinta-feira, Israel anunciou ter cercado a cidade de Gaza, controlada pelo movimento islamita Hamas. O grupo lançou uma série de ataques sem precedentes contra o território israelense no dia 7 de outubro, deixando 1.400 mortos, além de sequestrar mais de 200 pessoas que foram levadas para o enclave palestino. Desde então, Israel declarou guerra e prometeu aniquilar o Hamas, atacando posições dos extremistas de forma incessante. A represália começou com centenas de bombardeios aéreos e, nos últimos dias, Israel lançou também operações por terra e mar. O país registra baixas em suas fileiras e também divulgou um vídeo que mostra o resgate de soldados feridos que atuavam na faixa de Gaza. Desde o início da guerra, em 7 de outubro, mais de 10.000 pessoas morreram dos dois lados, a maioria civis.
Eu não sou a favor de guerra, mas eu acho que se Israel se curvar ao Hamas, as coisas podem piorar em todo o planeta. Terroristas, extremistas, nenhum cidadão de bem deve se curvar a estes homens que dizem que agem em nome de Deus e cometem atrocidades terríveis. Precisamos falar sobre isso para alertar a sociedade. A guerra não é bom para ninguém. Ninguém sai vencedor de uma guerra. Pessoas mortas, sangue derramado. O que é uma guerra? São jovens, meninos entre idade de 18 a 25 anos, garotos, matando outros garotos da mesma faixa etária que não se conhecem. Poderiam ser amigos. Não tem nada que desabone, não tem nenhuma briga pessoal, não tem nada que jogue um contra o outro, mas a guerra faz isso. Olha a panela de pressão aqui, ó. Essa panela tá mal assombrada hoje, viu? Ela já tremeu várias vezes. Falando de guerra, ela começa. É o espírito da guerra. É o espírito da panela de pressão que tá Israel. Terrível. Não é brincadeira não. Temos que tomar cuidado. Todos os dias acontecem tragédias nesses lugares. E o pior é que as pessoas envolvidas estão cegas. Os grandes líderes não tomam partido. Começam só a querer atacar. Parece que não há diálogo entre essas pessoas que se dizem tão civilizadas. Os americanos querem cada vez mais fornecer armas, como se a única solução fosse matar, matar e matar. É complicado. Israel anuncia operações com tanques em Gaza. Olha que terrível. Põe no pente, Braga, põe no pente! O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira que executou uma operação seletiva com tanques e infantaria durante a noite na faixa de Gaza. As Forças Armadas israelenses afirmaram que a ação é parte da preparação para a incursão terrestre no território palestino, controlado pelo Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou na noite de quarta-feira que a ofensiva por terra estava sendo preparada em conjunto com os intensos bombardeios contra Gaza. Imagens divulgadas pelo Exército mostram uma coluna de veículos blindados e escavadeiras que atravessam o que parece ser uma cerca de fronteira. A AFP identificou o local como o sul da cidade israelense de Ashkelon, mas não conseguiu determinar a data de gravação do vídeo. Israel realiza uma grande resposta militar depois que combatentes do Hamas invadiram o país no dia 7 de outubro e mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, além de tomar mais de 220 reféns. O exército de Israel bombardeia Gaza de forma incessante desde então. As autoridades palestinas afirmaram nesta quinta-feira que mais de 7.000 pessoas morreram, incluindo quase 3.000 crianças. Eu reparei num detalhe nessa matéria, que ela disse que morreram mais de 3.000 crianças. Crianças inocentes! Crianças que não pediram para nascer! Crianças que não sabem o que é uma guerra! Morrendo! Sempre por causa desses canalhas malditos sem vergonhas! Ó aqui, ó. Ó. Tá uma panela de pressão! Tá uma panela de pressão! Terrível. E eu digo mais, que por mais que tenhamos pessoas engajadas em ter uma solução pacífica, eles não querem isso. Eles querem ver o circo pegar fogo, o sangue correndo. Esses terroristas são terríveis.
Eles são senhores da sua própria causa. Para eles só existe aquilo. A ordem é matar. A ordem é tomar o Estado democrático de direito de Israel. A ordem é fazer com que as pessoas fiquem aterrorizadas. A ordem é implantar o caos. E quando o caos está implantado, acontecem barbáries que até Deus duvida. Sim, quando o caos está implantado, as piores barbáries de uma sociedade acontecem a todo vapor. Eu digo isso porque a sociedade fica totalmente nas mãos de Satanás, dos inimigos do bem. E isso é muito ruim para o andamento da vida na Terra. Se você quiser entrar em contato com o programa através das redes sociais, acesse Instagram, @PedroPauloReality, ou na página do YouTube, King Reality Show, todos os nossos programas disponíveis ali para você, a hora que você quiser assistir. Ou pelo Kawaii, TikTok, jornalista Pedro Mendes. Vai ser um prazer ter você lá assistindo os nossos programas. E se você quiser gravar aqui nos estúdios da Demais TV, é só entrar em contato através do site demaistv.com.br, procurar o Rodrigo Braga ou a Kika aqui no Bom Retiro, em São Paulo. Profissionais capacitados, um serviço de primeira. demaistv.com.br. Quando o caos é instalado, a barbárie acontece a todo tempo. Mulheres assassinadas. O pior são aqueles que são feitos reféns, porque eles pegam essas meninas que são estrupadas por mais de 500, 600, 700 homens, e quando cansam, quando não aguentam mais ser estrupadas, quando perdem as forças, são executadas como se fossem vermes. Isso é o que acontece lá, e de uma forma que não tem ninguém para impedir. Imagine loucos, assassinos cruéis, terroristas extremistas, pegando a sua filha, a sua mãe, a sua irmã. É isso que acontece lá. Por isso, precisamos orar bastante e pedir a Deus que essas coisas não aconteçam. Tanques avançam na periferia de Gaza. Põe no pente, Braga, põe no pente! Tanques israelenses avançaram nesta segunda-feira por um bairro da periferia da cidade de Gaza, no norte do território palestino, de modo paralelo a uma intensificação dos bombardeios. O exército de Israel anunciou que bombardeou mais de 600 alvos nas últimas 24 horas, contra os 450 da véspera. Este foi um dos ataques mais intensos desde o início da guerra contra o movimento islâmico palestino Hamas, em 7 de outubro. Os tanques israelenses iniciaram incursões na faixa de Gaza na sexta-feira e, nesta segunda, avançaram até as proximidades do distrito de Zeiton, na periferia da cidade de Gaza. Nas últimas 24 horas, expandimos as nossas operações na faixa de Gaza com forças adicionais de infantaria, tanques, engenharia de combate e artilharia. Em ataques conjuntos de forças terrestres e áreas na faixa de Gaza, nossos soldados eliminaram dezenas de terroristas barricados em edifícios que tentavam atacar as nossas forças que avançavam em direção a eles. O exército de Israel alertou os quase 1.100.000 habitantes do norte da faixa de Gaza para se deslocarem para o sul para evitar os bombardeios. As forças israelenses intensificaram as operações terrestres contra o Hamas como parte de sua ofensiva contra o movimento palestino que governa Gaza, após o ataque executado por milicianos contra o território de Israel em 7 de outubro. O ataque do Hamas provocou mais de 1.400 mortes em Israel, segundo as autoridades do país, que também informaram que mais de 230 pessoas foram sequestradas. O Ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza desde 2007,
informou que os bombardeios israelenses mataram mais de 8.300 pessoas, a maioria civis, e quase metade das vítimas menores de idade. Muito triste. E o pior é que essas coisas continuam acontecendo ao anoitecer, ao amanhecer. É 24 horas de terror, sem cessar. Eu queria saber aonde eles conseguem tantas bombas, tantas armas, que eles guerriam anos e anos e não conseguem parar, não acaba. São abastecidos cada vez mais. E os países de primeiro mundo, grandes países aliados, começam a fornecer cada vez mais armas, como os Estados Unidos, como se isso fosse solução para o problema. Deveríamos sim ter uma solução diplomática. Deveríamos ter uma solução diplomática, ou seja, conversar, ter diálogo, mas terroristas não querem diálogo. É difícil. Eles querem a razão, querem a morte, querem vencer a qualquer custo. Querem vencer a qualquer custo! O terror, para eles, é natural, porque eles não conhecem outro tipo de linguagem e eles têm certeza absoluta que a razão é deles, que aquele território pertence a eles. Por isso, são perigosos ao extremo. Vamos orar por Israel, para que acabe com essa guerra na faixa de Gaza, porque do outro lado tem muitas pessoas inocentes sofrendo também. É difícil. E cada vez fica pior. Cada vez as pessoas são vilipendiadas por essas bombas, por esses mísseis e por esses soldados cruéis que matam sem pensar em nada, por vingança, por loucura, ao extremo. Exército toma edifício de autoridades em Gaza. Põe no pente, Braga, põe no pente! O exército israelense anunciou nesta terça-feira que tomou o controle de edifícios governamentais do movimento islâmico palestino Hamas na cidade de Gaza. Imagens divulgadas mostram militares da 7ª Brigada Blindada em operações realizadas nas localidades de Sheikh Ujin e Rimal. O exército israelense afirma que tomou controle do parlamento do Hamas, do quartel-general do governo, das sedes da polícia do Hamas e de uma faculdade de engenharia que servia para fabricar e desenvolver armas. Durante os últimos dias, a brigada tem operado em torno da área do hospital Al-Shifa. Entramos e tomamos posse de prédios declarados como prédios do governo. Além disso, entramos em várias estruturas residenciais, escolas e outras instituições supostamente inocentes, onde encontramos infraestrutura do Hamas, armas, túneis de guerra subterrâneos e inimigos. Em todos esses lugares, o inimigo e os edifícios foram destruídos. החטיבה והגדוד ימשיכו להילחם ככל שנידרש, ארוכה הדרך ככל שתהיה. נעשה וננצח. Dirigente do movimento islâmico em Gaza minimizou esses relatos de avanços israelenses. Para ele, atacar o parlamento, atacar edifícios governamentais, que em certos casos já estão destruídos, mostram uma tentativa desesperada de inventar uma vitória e criar a ilusão de controlar lugares, que em todos os casos estão vazios. O parlamento palestino, cuja sede oficial se encontra em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, deixou de funcionar há anos e foi oficialmente dissolvido em 2018. Desde que o Hamas expulsou a autoridade palestina de Gaza, os 2 territórios palestinos são governados por autoridades paralelas. Israel bombardeia a faixa de Gaza desde 7 de outubro, quando militantes do Hamas mataram 1.200 pessoas no sul do país, segundo o balanço israelense. Atualmente, as tropas avançam na cidade de Gaza e apertam o cerco aos hospitais, afirmando que o movimento islâmico os utiliza como bases logísticas e militares. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, os bombardeios israelenses na faixa de Gaza deixaram mais de 11.300 mortos, entre eles 4.650 crianças. Eu fico muito triste ao fazer esse tipo de programa falando sobre guerras, porque nós sabemos que o rastro de sangue dentro dessa história é muito grande. E aí sofrem as famílias, porque a maioria dessas famílias é tão cruel
porque eles são vítimas de armas de guerra, armas de grosso calibre, de efeitos devastadores. E a maioria não é digna nem do enterro, não tem acesso ao enterro, porque o corpo é destroçado. É até forte falar, mas são estraçalhados, porque caem bombas, morteiros, pisam em minas terrestres e acabam sendo mortas de uma forma que os familiares não têm a chance nem da última despedida. A gente falou bastante de tanque de guerra, aqui mencionando essa guerra de Israel. Esses tanques de guerra têm um poder de destruição enorme. Você imagina atingindo casas, apartamentos, aonde essas pessoas vivem. E o pior, não tem para onde ir, não conseguem se deslocar, estão sem água, sem comida, assustadas. Então, falar sobre a guerra é, de certa forma, fazer reflexões do que de verdade acontece nos dias de hoje. O ser humano está retrocedendo cada vez mais, em vez de evoluir, fora a guerra que nós vivemos dentro das grandes metrópoles, a guerra civil, a guerra contra a criminalidade. O Brasil sofre muito isso, São Paulo principalmente, e outros estados da federação. O crime está comandando, cada vez mais assaltantes, matando, roubando, estrupando, e não se faz absolutamente nada. Por isso, falar sobre temas tão importantes, trazer à luz da mídia esse programa, traz reflexões morais que são importantíssimas ao nosso viver. Temos que melhorar, temos que evoluir para que sejamos superiores a esses que cometem tais atrocidades. Eu queria agradecer mais uma vez o senhor e a senhora por mais um programa. Deus abençoe. Fiquem com Deus.